Muito boa tarde. Infecciologista Jorge Barreto garante que já foi usado dexametasona na doentes com coronavírus no país. Nesse momento, esta flama cerca de 3 pacientes já foi aplicado esse medicamento. Este medicamento existe em Cabo Verde, que é a dexametasona, e tendo em conta a informação que se teve da utilização com sucesso deste medicamento em alguns doentes em estado crítico, o Cabo Verde, com este medicamento disponível, pondera a sua utilização. Não é um medicamento que tenha ação diretamente no vírus, portanto, vai ter uma ação de modulação da resposta inflamatória, que é o que acaba por ser, no final das contas, aquilo que agrava o doente e que o leva para óbito. Portanto, é um medicamento de um grupo de medicamentos que nós chamamos de corticosteroides, corticoides, e que habitualmente pode ser utilizado em doentes que estejam num estado crítico, desde que se exclua a possibilidade de uma infecção por uma bactéria que possa piorar a situação do doente, não é? E também é utilizado em situações em que o doente não está num período de viremia, ou seja, não há replicação viral intensa, porque aí já não há benefício. Portanto, habitualmente é um medicamento que é utilizado em ambiente hospitalar, em doentes críticos, no sentido de reduzir o efeito da resposta inflamatória nesses doentes, no sentido de ver se há menos lesões nos órgãos e nos tecidos e assim ver se a pessoa consegue escapar. Sim, penso que há um doente neste momento no Hospital da Praia que está a fazer. Houve um outro doente também que fez este tratamento e que teve alta hoje no hospital, que vai de encontro com aquilo que disse há bocado. E há um doente também no SAL que está a fazer esse medicamento. Agora, como eu disse, é um medicamento que vai agir na resposta inflamatória provocada pelo vírus. Não tem efeito direto no vírus. Vai ter que depender agora para ver como é que o resultado. Tem surgido reclamação para parte da população, principalmente de que as pessoas que se aguardam resultado de teste de Covid-19 e Record TV tem estado a retratar várias vezes denúncia de pessoas sobre esse assunto. No entanto, Jorge Barreto aproveita para esclarecer esse problema. Responsável também está adianta a Delegacia de Saúde de Sal, ilha que tem registrado cada vez mais casos de Covid-19, já foi reforçado com profissionais de saúde para ajudar no combate de coronavírus. Em relação aos resultados dos testes que já foram dos testes que já foram colhidos, das amostras, isso depende da resposta do laboratório, como já tínhamos explicado em outras conferências. O processo da técnica do PCR é uma técnica bastante demorosa, tem as suas etapas e o laboratório fica condicionado por causa disso. E as amostras vão sendo analisadas de acordo com a possibilidade que é possível neste momento. Eu penso que deve haver uma ligação entre as pessoas que estão a aguardar o seu resultado com a estrutura de saúde, neste caso a Delegacia de Saúde, no sentido de tentarem saber se há alguma explicação para o atraso ou o que é que se passa. Talvez assim possa diminuir um pouco a ansiedade e as pessoas podem entender melhor o processo, que não é nada fácil. O protocolo diz que essas pessoas devem aguardar os seus resultados, cumprindo as medidas de prevenção que lhes são informadas e tentar o máximo possível fazer deslocações desnecessárias. E se houver essa necessidade, essas pessoas devem adotar as medidas de prevenção. Em relação ao reforço para a Delegacia de Saúde do Sal, neste momento, alguns colegas já foram para o Sal para reforçar a equipa que está lá, mas, como sabem, neste momento é bastante complicado porque existem várias frentes e os recursos humanos não são muitos para serem distribuídos como o Ministério da Saúde gostaria.
a resposta vai sendo dada conforme os recursos disponíveis e é o que se pode fazer neste momento. E na Angola, a classe médica está promete partir para a greve devido ao excesso de trabalho e que com a crise de coronavírus tem piorado cada vez mais, enquanto está um número significativo de médicos desempregados. Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, várias foram as vezes que eles tentaram negociar com o Ministério da Saúde com o objetivo de ver os problemas da classe melhorados. Ele diz ainda que, inclusive, já chegaram a remeter um memorando à Assembleia Nacional em setembro do ano passado, mas que até a presente data não foi respondido. Afirma que agora aguardam por uma resposta por parte do Presidente da República, depois de terem remetido um memorando no dia 3 deste mês. Eles prometem partir para a manifestação se não tiverem a resposta no fim desse mês. Queremos acreditar que o Presidente da República tem ainda alguns problemas a resolver. Na verdade que vai, de certeza, atender o nosso pedido, tal e qualmente como tem atendido os outros pedidos. Eu não acredito que Sua Excelência Presidente não queira conversar conosco. As razões que os levam a manifestar-se são várias. Uma delas é o fato de que em Angola existam ainda muitos médicos no desemprego. E aliado ao facto de haver um volume de trabalho por parte de quem já está a trabalhar. No mesmo memorando nós referimos o facto de nós trabalhamos 32 horas ininterruptas nos dias de banco, bem como em alguns hospitais, colegas nossos que fazem 15 bancos por mês. Isto não é humanamente aceite. As condições de trabalho nos hospitais também fazem parte da lista. Ficamos a saber que, a nível da capital, apenas um hospital público está habilitado para fazer tomografia axial computarizada, uma espécie de raio-x mais aprofundada. Se por qualquer motivo alguém tiver um acidente vascular cerebral e vai para o Hospital Geral, o TAC não está a funcionar. Vai para o Hospital Maria Pia, o TAC não está a funcionar. Vai para o Hospital Américo Boa Vida, há mais de 2 anos que o TAC não funciona. Mas, no entanto, os aparelhos estão aí, estão estragados. O representante dos médicos informou também que, caso aconteça a manifestação, será em conjunto com o Sindicato dos Enfermeiros e Trabalhadores da Saúde, prevista inicialmente para a primeira quinzena de julho, e disse que, por conta do estado de calamidade, não poderão partir para uma greve, mas que, tão logo termine este período, pretendem também suspender os serviços de saúde. Ainda na Angola, o cenário vivido é preocupante. Tinha pessoas, sobretudo jovens, na rua que praticam exercício físico sem nenhuma preocupação relativamente a medidas de prevenção impostas por autoridades sanitárias. O cenário é preocupante numa altura em que aumenta cada vez mais o número de casos de Covid-19 no país. Tem sido assim em vários pontos de Luanda. Nas primeiras horas do dia e no início da noite, populares juntam-se para a prática de exercícios físicos, sem mínimo respeito às medidas de prevenção. Reparem que não há distanciamento. O Estado decidiu liberar o campo para a gente poder fazer exercício. É por isso que nós nos encontramos aqui todos os dias. O esporte faz bem na saúde, apesar que nós estamos a ter contato com várias pessoas. Quase todos sabem da importância do uso das máscaras, mas deixam-se levar pela negligência. Perguntamos sobre o assunto e tivemos várias respostas, argumentos inacreditáveis pelo tamanho da irresponsabilidade. É impossível, a pessoa está a treinar a usar a máscara, é impossível. Não estou a fazê-lo porque, enquanto vou exercitando, transpiro imenso e não é saudável eu ter que inalar o suor da transpiração, que não é muito saudável, que por sinal vem de poeira e coisas do gênero. Este é o cenário que encontramos aqui no ponto do Rocha Pinto. Os jovens praticam exercícios físicos completamente despreocupados com as medidas de segurança contra o coronavírus. Como podemos observar, eles não fazem uso das máscaras e nem tampouco observam as medidas de distanciamento social conforme recomendado pelas autoridades sanitárias. Hoje esqueci a máscara, sinceramente, cometi um erro grave. Com argumentos muito distanciados dos conselhos que têm sido passados pelas autoridades, alguns procuram razão no fato da prática de exercícios ser importante para manter a saúde estável, principalmente nessa fase. Mas o preocupante é que não têm noção do risco que correm ao fazê-lo nessas condições.
Luta continua na Angola, onde que pode acompanhar na reportagem problema entre taxistas e lutadores. Essa reportagem também mostra dificuldade no cumprimento de medidas de prevenção e combate à Covid-19. O problema é antigo nas paragens de táxis que os chamados lutadores chegam a designar de placa, ou seja, um lugar que os pertence, no qual todo o carro que estacionar é obrigado a pagar um valor para que estes ajudem a atrair passageiros, mesmo que não seja necessário. Cada paragem, sai daqui até outra paragem você tem que dar 150 ou 150, se não dar é problema. Porque, como está-se a ver, o emprego está difícil. Para então diminuir o índice da criminalidade, alguns optam para então a questão da lotação. De prejuízo não é tudo. Alguns lutadores não só ameaçam usar violência quando não são pagos, como cumprem a promessa. Os nossos entrevistados relatam algumas situações. Já presenciei. Rasgaram o rosto de um jovem, sim, com a lâmina. Ele já não com lâmina, alguns já não com lâmina. Quando você não dá, ele rasga o rosto. O carro não é nosso, é do bolso. Partem um vidro. Às vezes nós como cobradores somos mesmo... como vou dizer, nos batem mesmo a sério, às vezes nos passam lutam, quando às vezes nos batem, nos alejam. Para não acontecer isso, pegamos e damos mesmo o nosso dinheiro. Este jovem lutador diz que quando o relógio toca 5 horas, ele já está cá. Por dia consegue 4 a 5 mil kwanzas. Estamos a trabalhar sempre aqui, não temos serviço. Essa é a nossa ajuda, para onde vem o nosso pão, é para onde vem o nosso benefício. Os lutadores estão em todas as paragens, dificultando ainda mais o distanciamento que tem que haver entre as pessoas. Uma coisa é certa, mesmo que o taxista não precise de ajuda para lutar o táxi, este é obrigado a deixar sempre um valor. Não são apenas os taxistas e cobradores que se veem prejudicados com esse aumento de lutadores nas paragens. Os passageiros reclamam da forma como estes se aproximam para os convencer a entrar no táxi. Não respeitar, cada um quer pegar o passageiro para subir para a sua viatura. E isso tem constrangimento mesmo, não tem como prevenir o coronavírus. O presidente da Associação de Taxistas, Francisco Paciente, esclareceu que já tentaram desmantelar alguns grupos de lutadores que representam perigo. E por haver resistência, a associação decidiu enquadrar os que têm boa conduta, com uma formação e documentos de identificação, representando a cor do colete, o seu distrito. Pedimos à polícia para intervir naquelas situações em que aparecem outros grupos, supostamente orientados por alguém ou entre eles mesmos, sem que sejam cadastrados, sem que sejam controlados, mas sentimos que a polícia às vezes não intervém no momento em que nós solicitamos. E gostam no também para dados sobre coronavírus. No continente africano está um total de 324.696 casos de infecção para Covid-19 e um total de mais de 8.000 mortos. Quanto ao número de recuperados no continente, está mais de 150.000, segundo dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças. E o mundo já soma um total de 9.377.609 casos, mais de 400.000 mortos e já tem mais de 5 milhões de recuperados. Ponto final no nosso plantão. Mais informação você pode acompanhar na Fala Cabo Verde com o jornalista Edneia Barros. Até lá, fica direto e aposta na prevenção.